Questão: o verbo de um sujeito composto formado por termos resumidos por expressões como tudo e nada deve ser flexionado no singular. Comentário: certo. Quando o sujeito composto é resumido por um termo coesivo como tudo, nada ou isso, o verbo concorda com esse termo, ficando no singular. Exemplo: seu rosto, seu cheiro, seu gosto, tudo me faz lembrar você. Questão: no caso de um sujeito composto formado por núcleos ligados por com, a concordância sempre será no plural. Comentário: errado. A concordância depende do contexto. Se com indicar inclusão, o verbo vai para o plural. Eu com meu amigo instalamos o roteador. Se com vier isolado por vírgulas, a concordância será no singular, pois o termo passa a ser um adjunto adverbial de companhia. Exemplo: ela, com os primos, formava uma banda completa. Questão: a concordância verbal em um presidente, junto com alguns ministros, compareceu à solenidade está correta. Comentário: certo. Expressões aditivas introduzidas por com isoladas por vírgulas são interpretadas como adjuntos adverbiais de companhia, fazendo com que a concordância seja mantida no singular com o primeiro núcleo. Questão: o verbo de um sujeito composto formado por bem como deve obrigatoriamente concordar no plural. Comentário: errado. O verbo pode concordar tanto no plural quanto com o primeiro núcleo do sujeito. Exemplo: o gato, assim como o cão, ama o dono, ou o gato, assim como o cão, amam o dono. Questão: se o sujeito composto for formado por expressões aditivas enfáticas como não só, mas também, o verbo pode ser flexionado no singular ou no plural. Comentário: certo. Nessas construções, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, singular, ou com ambos os núcleos, plural. Exemplo: não só o idoso mas também o jovem precisa cuidar da saúde, ou não só o idoso mas também o jovem precisam cuidar da saúde. Questão: a frase nem você nem ele será o novo representante da classe está incorreta. Comentário: errado. Em alguns contextos, o nem pode indicar alternância excludente, funcionando como ou. Nesse caso, a concordância no singular está correta. Questão: o verbo deve sempre concordar no plural quando os núcleos do sujeito são unidos por tanto quanto. Comentário: errado. O verbo pode concordar com o primeiro termo ou ir para o plural. Exemplo: tanto o lidador como o abade havia seguido para o sítio, ou tanto o lidador como o abade haviam seguido para o sítio. Questão: quando dois sujeitos compostos aparecem na mesma oração, cada um pode ter uma concordância diferente. Comentário: certo. Se houver dois sujeitos compostos independentes, cada um pode ter sua própria concordância. Exemplo: os alunos e os professores participaram do evento, mas a diretora e o coordenador preferiram não comparecer. Questão: o verbo ser sempre concorda com o sujeito, independentemente da estrutura da oração. Comentário: errado. O verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo, dependendo da construção da frase. Em casos como o sujeito representado por pronomes demonstrativos, isso, aquilo, ou sujeitos coisa, a concordância pode ocorrer com o predicativo. Questão: na oração nem tudo são alegrias, a concordância do verbo ser com o predicativo está correta. Comentário: certo. Quando o sujeito é um pronome como tudo, nada, isso ou aquilo, há a possibilidade de concordância com o predicativo, que, nesse caso, está no plural. Questão: na oração seu lema era os provérbios hindus, a forma verbal empregada está errada. Comentário: errado. A frase está correta, pois, quando o sujeito é uma palavra singular e o predicativo está no plural, o verbo ser pode concordar com qualquer um dos termos. Assim, seu lema era os provérbios hindus e seu lema eram os provérbios hindus são formas gramaticalmente aceitas. Questão: quando o sujeito da oração é o pronome interrogativo quem, o verbo ser deve obrigatoriamente concordar com ele, ficando sempre no singular. Comentário: errado. O verbo ser concorda preferencialmente com o predicativo quando o sujeito for quem. Por isso, a construção quem foram os vikings está correta. Questão:
o verbo ser concorda com o predicativo em construções que indicam tempo e distância. Comentário. Certo. Em expressões de tempo e distância, o verbo ser normalmente concorda com o predicativo, como em acorda, são 9 horas. E da sua casa para minha são poucos metros. Questão. Quando a oração expressa quantidades e utiliza palavras como tudo, nada, muito e pouco, o verbo ser deve permanecer no singular. Comentário. Certo. O verbo ser concorda no singular com palavras que indicam quantidade, como em 100 dias é suficiente para ler isso e 2 rounds é pouco para nocauteá-lo. Questão. Em orações com datas, a única forma correta de concordância é hoje são 10 de março. Comentário. Errado. Ambas as formas hoje é 10 de março e hoje são 10 de março são gramaticalmente aceitas. Questão. Na construção quem foram os vikings, o verbo ser foi utilizado corretamente no plural. Comentário. Certo. Quando o sujeito da oração é quem, o verbo ser pode concordar com o predicativo, que, nesse caso, está no plural, os vikings. Questão. Na oração que são ativos imobilizados, o verbo ser deve estar no singular para concordar corretamente com o sujeito que. Comentário. Errado. Quando o sujeito da oração for o pronome interrogativo que, o verbo ser concorda com o predicativo, que, nesse caso, está no plural, ativos imobilizados. Questão. Na frase é meio-dia, o verbo ser está correto porque concorda com o predicativo no singular. Comentário. Certo. Em expressões de tempo, o verbo ser concorda com o predicativo, e meio-dia é um termo no singular. Questão. Em frases com pronomes retos como sujeito, o verbo ser deve sempre concordar com o predicativo. Comentário. Errado. Quando o sujeito é um pronome reto ou uma palavra que indica pessoa, a concordância do verbo ser ocorre com o sujeito, e não com o predicativo. Questão. A frase é necessário bons argumentos para convencer alguém está incorreta quanto à concordância verbal. Comentário. Certo. O correto seria são necessários bons argumentos para convencer alguém, pois o verbo ser concorda com o predicativo no plural. Questão. O verbo ser pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo em frases com pronomes demonstrativos como isso e aquilo. Comentário. Certo. O verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo em casos como isso são mentiras ou isso é mentira. Questão. O verbo ser sempre permanece no singular quando o sujeito é tudo ou nada. Comentário. Errado. Apesar de a preferência ser o singular, tudo é aprendizado, também é possível a concordância com o predicativo, como em tudo são escolhas na vida. Questão. Em a única coisa que importa são as amizades que construímos, o verbo ser está corretamente flexionado. Comentário. Certo. Como o sujeito é a única coisa que importa, singular, e o predicativo está no plural, as amizades que construímos, o verbo ser pode concordar com o predicativo. Questão. A frase o que importa são os valores que cultivamos está incorreta. Comentário. Errado. O verbo ser pode concordar com o predicativo no plural, os valores que cultivamos, sendo essa uma construção válida. Questão. Foi anos difíceis para todos nós está incorreto porque o verbo ser deve concordar com anos. Comentário. Certo. O correto seria foram anos difíceis para todos nós, pois o verbo ser deve concordar com o predicativo anos difíceis no plural. Questão. A frase este livro e aquele caderno é meus está correta. Comentário. Errado. O correto seria este livro e aquele caderno são meus, pois o sujeito está no plural e o verbo ser deve concordar com ele. Questão. Quando o sujeito da oração é um substantivo coletivo, o verbo ser sempre permanece no singular. Comentário. Errado. O verbo ser pode concordar tanto com o coletivo quanto com o predicativo. Por exemplo, a multidão era estudantes animados ou a multidão eram estudantes animados. Questão. Em frases afirmativas, o verbo ser deve sempre concordar com o sujeito, enquanto em frases negativas ele concorda com o predicativo. Comentário. Errado.
A concordância do verbo ser não depende da afirmatividade ou negatividade da oração, mas sim da estrutura sintática da frase. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!